para a nossa campanha de ajuda, enviando aqueles itens para os necessitados lá em Porto Rico. Muito obrigado, CCP. Nós vamos ter oportunidades no futuro e vamos lembrar as datas outra vez. Obrigado, CCP, pelo apoio maciço à família, né? Aqui da nossa Tereza, da nossa Rena, em Kyla, no culto memorial de João. Lembra que nós oramos por ele no domingo? Ele descansou no Senhor aquele domingo, um pouco depois do meio-dia. E nessa quarta-feira, muitos de vocês estavam aqui, ali naquele culto memorial. Que celebração de vida, quantas coisas boas que nós podemos ver naquele momento. Obrigado, Igreja e Família, pelo carinho, pela demonstração que vocês têm feito sempre, em todas as áreas. Gostaria de reconhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. E olha, nós temos um presentaço para você, então é para o seu benefício dizer quem você é, né? Então, se você está aqui visitando pela primeira vez, você se importa de ficar de pé um momentinho? Aqui temos mais alguém? Aqui temos também, né? Então, olha, fique de pé, tá bom? E olha, isso. E nós temos a Elizabeth está lá fora, e na sua frente, ajudem-nas, porque nós temos um cartão. Você preenche esse cartão com os seus dados, e você vai trocar por um presente, um presentaço. Que vai fazer você se lembrar sempre da CCB. E agora, o presente está aí. Tá. Nós temos um jeitinho carinhoso de dizer bem-vindos, que é com o nosso aplauso. Bem-vindos. E agora eu convido você a ainda exaltar o Senhor. Que cântico lindo, né? Eu sei que a gente faz muita bagunça quando a gente vem trazer as ofertas. É uma alegria só, né? Mas se houvesse um jeito que nós pudéssemos estar cantando Te Exalto e ao mesmo tempo trazer as ofertas, abraçar o outro, Te exalto, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã, Te exalto, Senhor, pelo culto infantil, Te exalto, Senhor, pela provisão. A gente consegue fazer isso? Vamos fazer uma experiência? Bom carinho? E você vai trazendo a sua oferta, as crianças vão para o culto infantil, e você vai abraçando e exaltando ao Senhor ao mesmo tempo. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Fica de pé e podem vir em nome de Jesus. Consagre suas ofertas. E o título seria assim: eu amo ouvir Deus dizer como viver a minha vida. Não é verdade que nós amamos quando as pessoas nos dizem como lidar com a nossa vida? Não é verdade isso? É verdade isso? Você gosta que as pessoas te digam como viver a sua vida? E Deus? Você gosta quando Deus te diz como viver a sua vida? Eu sei que você fala amém só porque, né, fica chato se falar que não, mas é difícil. Então essa é a ideia, amo, e eu espero que ao final dessa palavra você vai estar mais feliz de saber que Deus ama, nós amamos, devemos amar Deus e dizer como devemos viver a nossa vida. Mais um anúncio, né? Nós temos pessoas queridas conosco. Alguém podia ajudar o nosso irmão aqui? Nós temos um lugar para os bebês. Você vai ver o culto, você vai ouvir o culto. Israel, você pode ajudá-lo? Aqui está esse jovem, né? E lá você pode mostrar para ele onde ele está. Tá? Eu não estou vendo a Helena aqui conosco, mas alguém pode ajudá-lo para levá-lo até o berçário? Isso? Rapidamente. Ele vai poder ver o culto, ouvir e tudo mais, e vocês ficam descansados também, né? Para poderem ver e ouvir a palavra de Deus, né? Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos? A Érica já recitou de memória, coisa linda, né? Eu queria que vocês lessem, por causa das versões diferentes, todos nós vamos ler. Vocês vão ler esse texto que está aqui, que é o Salmo número 1, todos os versos. Vamos lá? Podemos começar? Como é feliz... Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não existirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Essa é a palavra do Senhor? Amém. Pode se assentar. Você pode manter a sua Bíblia aberta e deixa eu fazer aqui um esclarecimento, como já foi feito na semana passada, e fazer de novo. Esses versículos, 6 versos, eles não são o caminho para você ter vida eterna. Se você deseja viver para sempre com nosso Deus, vida eterna depois da morte, isso que nós acabamos de ler não é o caminho.
Ou seja, não é o bom comportamento que vai levar você aos céus. Hebreus 9, 27 fala assim, que a nós nos é dado o privilégio, estou parafraseando, de viver e morrer uma vez, e depois disso nos apresentarmos diante do Senhor para o julgamento. Ou seja, precisa haver um caminho. Agora Romanos 3 fala assim, olha, que todos pecaram, e ninguém, todos carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo, não há ninguém sequer. Então nós temos um problema. Como é que nós vamos poder passar a eternidade com o nosso Deus? Aí o Romanos 6, 23 fala assim, se você vive em pecado, se nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte. Mas ele diz, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. E aí João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único, Jesus, para que ninguém pereça, mas todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no 1 João, tudo isso foi passado na semana passada, 1 João capítulo 5, de 11 a 12, diz assim, e esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho, Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Então não há outra maneira. Essa palavra de hoje é para você poder saber, agora que eu já tenho vida eterna, como é que eu vou prosseguir e cuidar da minha vida? Aí você diz assim, pastor, eu preciso de ajuda, não entendi muito bem. Logo que acabarmos esse culto, eu vou estar aqui à frente, venha falar conosco, traga a sua pergunta. Mas vou fazer um convite maior ainda, principalmente você que está chegando à igreja. Não importa se tem um dia ou se tem meses aqui conosco. Se você ainda não é parte formal da CCP, hoje de 2 às 4 da tarde, nós vamos ter uma classe especial para trabalharmos pessoas que querem saber o que é que nós cremos. Que nós somos, que igreja é essa, que povo é essa? O que vocês creem, o que vocês fazem? 2 às 4 da tarde, ali na nossa sala de conferência. Fale comigo, nós temos um convite para você. Temos alguns que já se inscreveram, se você está curiosa, venha para você saber o que nós cremos e o que nós fazemos aqui como igreja do Senhor. Mais um instrumento daquilo que Deus tem feito para nós. Para colocarmos em perspectiva então, salvação é toda obra de Deus. Salvação é toda obra de Deus. Nós costumamos dizer que nós somos católicos, nós não somos católicos romanos, nós somos católicos protestantes. Por que protestantes? Porque nós nos baseamos na palavra, nós protestamos tudo aquilo que não está de acordo com a palavra. Irmãos, há muita gente boa na Igreja Católica Romana, mas a Igreja Católica Romana tem um problema sério no meu ponto de vista. Qual o problema? É que ela diz e nos anuncia, nos ensina que se você cumprir e fizer boas obras, você vai chegar aos céus. Ou que se você cumprir os sacramentos, o batismo, depois a confissão, né, a confirmação, primeira comunhão, depois na hora da morte, os últimos, né, laços dados ali, tudo isso aí, né, extrema unção, que você vai chegar no céu. Irmãos, soa bonito, mas isso não é verdade. Só através de Jesus, pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vós, por meio da fé. Fé é um presente de Deus, é dom de Deus. E não vem por obras, para quê? Para que ninguém possa dizer, eu consegui. Entendem? Então, com muito carinho, principalmente se você foi criado e abraça e crê na Igreja Católica Romana, eu quis dizer, nós somos católicos, mas nós protestamos. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que somente Jesus, só há um nome dado pelo qual nós devemos ser salvos. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através dEle. Então nós precisamos enfatizar isso. Entende? Não é uma crítica destrutiva, mas apenas para esclarecermos essa aproximação. Então, salvação é o quê? Obra de Deus, é presente, é dádiva. Agora, obediência é de quem? Toda nossa. Vamos falar todos juntos? Obediência é toda nossa, é escolha, é semente de vida. E eu peguei um verso na semana passada que dizia assim, né? Ponham em ação a salvação, o presente que vocês já receberam, com temor e tremor. Tá? Então, encerrando esse resumo, quero pegar onde nós paramos, né? Vamos colocar um espelho na nossa frente. Porque o Salmo 1 fala assim, nós vemos, né? Como é feliz, ou algumas versões, bem-aventurado. Bem-aventurado, como é feliz
Como é realizado? Como tem gozo no seu coração? Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Todo aquele que não segue os caminhos de Deus. Todas as pessoas que não seguem os caminhos de Deus que está na sua palavra. Não imita a conduta dos pecadores, ou seja, a sua maneira de ser não é de acordo com o mundo lá fora. Tá? Deixa-me outra vez, estou falando de casamento bastante, né? Então vamos lá. Amados, quando duas pessoas se unem e fazem os seus votos uns com os outros, é uma coisa linda, gente. E às vezes daí vem famílias e filhos e tudo mais. Mas o conceito do Senhor é que diante do Senhor nós nos unamos, não é isso? De acordo com a lei do país, a lei da palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. Agora, o que o mundo diz para nós? Você precisa ir ao cartório para casar-se? Não. Você precisa estar casado para ter sexo? Não. E o mundo fala. E nós, o que vamos fazer? Vamos seguir o conselho dos ímpios? Vamos imitar a conduta deles? Ou vamos seguir o caminho de Deus? Vocês entendem? Há uma diferença em nós. No falar, no agir, em tantas outras áreas. Então, essa é a palavra que diz. Bem-aventurado é aquele que não segue, não imita, nem se assenta, não fica em conversa tentando explicar que é, que não é, que depois, que foi. Não, gente, vamos pela palavra de Deus. Está ajudando isso? Então, para nós, temos uma vida separada. Então, vamos lá. Aplicações. E eu fiz bastante tempo semana passada, não dá para voltar lá hoje. Mas eu falei para vocês o seguinte, gente. A palavra de Deus fala assim, gente, não se preocupe com comer, com beber, nem vestir. Lembra-se disso? E Deus falou assim, muito claro, olhem, você tem dúvida? Você tem dúvida quanto a isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mas a questão é, como, se eu trabalho de segunda a sábado, e se bobear de segunda a domingo, de domingo a domingo, segunda a segunda, quando que eu vou cuidar do reino de Deus? Quando? Porque eu tenho que me preocupar com a comida, tenho que me preocupar com o que vou beber, tenho que me preocupar com a roupa. Aí Deus entra e fala assim, ouça, gente, olhem para as aves do céu. Eles não plantam, nem colhem, né? E o Senhor dá o seu alimento, né? Vestir, olhem para os lírios do campo. Ele fala assim, nem Salomão se vestiu como um deles. Se Deus cuida assim das aves, se Deus cuida assim dos lírios, não cuidará muito mais de vocês? Agora vocês concordam comigo que é um salto de fé extraordinário para eu colocar o reino de Deus e dizer, o Senhor proverá para mim? E o que nós fazemos? A gente acaba imitando o mundo e fica assim uma corrida de rato, né? Trabalha, aí que sobra dá para o Senhor. Vocês concordam comigo? Aí eu dei um teste para vocês. Se eu conheço a minha igreja, só uns 3 fizeram um teste em casa, né? Quem sabe que vocês estão mudando, não foi? E eu coloquei diante de vocês e fez assim, né? Não vou perguntar quem fez, não. Esse é um calendário, né? Eu falei, pega um calendário, o telefone é muito pequenininho. Pega um calendário grande e marque aqui, segunda-feira, reino, trabalho, família, não sei o que. E veja quanto que você está colocando no reino. Vê se o reino está em primeiro lugar. Vê se o reino de Deus, fazer discípulos, ser testemunha, né, servir o Senhor, está ocupando o meu tempo. Se esse espelho disser que a sua vida está ocupada com as coisas deste mundo, comer, vestir, beber, coisas boas que são, nós temos um problema sério de confiar que o Senhor é capaz de me vestir e é capaz de me alimentar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Buscai primeiro o reino de Deus. Se você não fez o teste ainda, arrependa-se. Faça isso hoje à tarde. Agora eu digo, a maioria de nós vai ficar chocada para ver quanto pouco nós estamos investindo no reino de Deus. Amém? Ajudou então isso aqui? Mas essa é apenas uma área. Há uma outra área. Use o seu tempo. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E olha a promessa dele. E a sua justiça. E todas essas coisas, comer, vestir e beber, serão acrescentadas. É um grande passo de fé. Complicadíssimo. Mas essa é a vida. Feliz é aquele que anda desse jeito. E não do outro jeito. O ímpio fala para a gente fazer tudo.
Deus fala, confia em mim. Outra área, uso dos seus recursos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos, gente. Finanças, propriedades e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Agora vamos lá, vou fazer um outro teste. Já não se usa muito mais isso, né? Eu sou da época antigamente que a gente escrevia tudo na mão, né? Cheque, número, data, o cheque, para que foi, não era assim? E fazia a conta aqui, né? A maior parte de nós hoje já faz isso no computador, né? Faça um exercício, seja aqui naquele sistema antigo que você escreve tudo à mão, ou tem um caderno que você escreve à mão, o que entrou, o que saiu, para que foi. E veja o que está sendo investido no reino de Deus. E quanto está sendo investido com comer, com beber, com vestir-se, com você. Vai ser um choque. Imagina você, põe esse espelho na sua frente. Não faça isso por mim, irmãos, queridos. Faça por você. Você não quer ser feliz? Você não quer ser bem-aventurado? Olha na cara, veja direto, vai ficar fácil de ver. Confie no Senhor. É difícil demais fazer isso. E por último, ainda nessa questão de não ande como os outros, mas ande diferente. Olha aqui essa outra área. Use dos seus talentos. Irmãos, ouça, isso está lá o texto completo em Mateus 25. Diz assim, o Senhor respondeu, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Essa palavra de Deus, sabe quando ela vai ser proferida para nós? Ao final da nossa vida diante dele. Não é agora. Se você for para casa e ler o texto de Mateus 25, vai dizer o seguinte, todos nós recebemos uma habilidade. Não existe nenhum filho de Deus, através de Jesus, que não tenha pelo menos uma habilidade. Alguns de vocês têm assim, montões. Habilidades naturais, habilidades espirituais, talentos. E o Senhor te deu não é para guardar, Ele te deu para usar. Efésios capítulo 4 fala o seguinte, a igreja cresce, sabe como? Quando cada um está desempenhando a sua função. É uma máquina muito bem ajustada. Então não tem jeito de você ter o dom, não uso de vez em quando, eu ajudei essa pessoa, ajudei aquela outra, não. Você usa dentro da família de Deus. E aí todos são beneficiados. Aí a pergunta é, você está usando o seu talento? Não espera chegar o dia lá, não. Precisa resolver isso aqui agora. Então o silêncio, gente, está fúnebre, né? Eu venho de terno, né? Hoje temos uma cerimônia da instalação do pastor Chris. E eu brincando com ele, eu falei, a cerimônia do casamento do pastor Chris. Não, não é casamento, é a instalação dele como nosso pastor oficialmente assistente. Ajudou, gente? Então agora eu quero dar um pulo, e no tempo que nós temos, que é um bom tempo, eu quero fazer com você, me acompanhar, para ver, ok, pastor, já peguei a ideia. Como é que eu vou sair de imitar, seguir, me assentar com os ímpios? Como é que eu vou agora poder fazer as coisas do Senhor? Me ajuda, eu preciso de ajuda. Então essa é o que nós vamos investir o restante do nosso tempo. O que fazer? Você já chegou ao ponto que diz o seguinte, eu não quero mais seguir do jeito que o mundo faz, eu quero seguir as coisas da maneira certa. O que eu faço? Que bom que você fez essa pergunta, né? Olha só. Ao contrário, a sua satisfação, na versão que a nossa irmã Érica recitou, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Eu ressaltei duas palavras, satisfação e também medita. A palavra satisfação quer dizer o seguinte, que gosta, que ama, que deseja, que quer ouvir, que tem prazer, Nesses dias que a minha Cláudia, né, está em recuperação, vocês têm sido excepcionais nas visitas, nas comidas e tudo mais, né? E muitas comidas boas, ontem tivemos outra, né? Mas durante essa semana teve alguém que trouxe angu com carne moída e arroz. Mas aquilo estava bom demais. Raramente eu como, quando chego em casa 9h30, 10 horas da noite, raramente como noite. Eu fiz o pecado de experimentar um pouquinho. Gente, comi quase tudo. Deixei para a Cláudia também, né? Ela já tinha comido. Mas quero dizer o seguinte, mas por que eu estava comendo com tanto? Porque estava gostoso.
Estava bom, o tempero certo, tudo, a combinação certa. O seu prazer está na lei do Senhor. Ama a palavra de Deus, ama o que está aí, né? E medita dia e noite. Então, vou trabalhar esse item um pouquinho mais. Então, tem prazer, conhece, se deleita, tem prazer na lei do Senhor e medita dia e noite. O que é meditar? Meditar, se você está aqui nesse planeta, você pensa imediatamente, quando fala em meditação, assim, transcendental, oriental. Talvez pensar, né, que eu vou ter que parar na yoga, alguma coisa, eu vou esvaziar a minha cabeça. Não é isso. E eu vou explicar para você, te dar exemplo. Não é esse o conceito da meditação que o Senhor tem para nós. Uma maneira de falar, por isso o título dessa palavra é o seguinte: ele diz, eu amo ouvir Deus dizer como viver a minha vida. Ao contrário, ele ama ouvir Deus dizer como viver a sua vida. E nesse ouvir, ele investe o seu tempo dia e noite. Segura essa ideia. O que ele promete? O que fazer? Com alegria, com gozo profundo, meditar. Mas o que ele promete? Se você fizer isso, o que ele promete? Você será como a árvore. Uma árvore plantada onde? Junto à beira de águas correntes. Junto a ribeiros de águas, né? Uma árvore, você sabe disso, né? Ela depende das suas raízes, tem um tronco, depende das raízes, né? E as raízes vão até encontrar água, né? Se o lugar não tem água, é seco, o que acontece? A árvore seca suas folhas e tudo mais. Mas uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas correntes, o que acontece? Ela tem sempre, pode estar a maior circunstância lá fora, pode estar o maior calor, pode estar o que seja, aquela árvore está firme, que suas raízes estão seguras. Pegou essa ideia? Se você fizer isso, se você tiver alegria e meditação na palavra do Senhor, ele diz o seguinte: você vai ser como uma árvore. Pode vir tempestade, pode vir tribulação, pode vir o que for. Você vai ser como uma árvore segura, plantada. Vamos dar um pulo? Daqui a pouquinho eu vou falar do ímpio. Como é que é o ímpio? O ímpio é uma árvore fraquinha, não é isso? O que o ímpio é? Ele é como a palha, como a moinha que o vento espalha. Então, quem não segue os caminhos do Senhor não é uma árvore fraca. Quem não segue os caminhos do Senhor, ele é como essa palha que o vento leva para todos os lados. Primeiro sinal de tribulação já era. Jesus fez uma outra comparação lá antigamente, lá mais adiante, ele falou assim: ouça, você pode, é como aquele que constrói uma casa, você pode construir na areia ou na rocha. Porque chuvas virão, tempestades virão, mas se a sua casa está na areia, o que vai acontecer? Ela vai desabar. Mas se ela está na rocha, ela fica firme. É a mesma ideia. Então você vai ser uma árvore. E essa árvore dá fruto no tempo certo. Fruto no tempo certo. Ouça, as folhas não murcham. Gente, principalmente nós que vivemos aqui no nordeste do país, né, com inverno e tudo mais, estamos acostumados a ver folhas caírem e tudo mais. Mas imagine essa árvore que, estação através de estação, as folhas caem, elas ficam amarelas, elas caem, coisa linda, mas chega lá na primavera, brota com uma força renovada, linda, tremenda. Suas folhas não murcham, estão sempre ainda sendo reproduzidos, né? E tudo que faz prospera. Então ele diz o seguinte: olha, se você fizer isso, com gozo na palavra do Senhor, meditar dia e noite, o que vai acontecer? Você vai ser como essa árvore. Pode vir o que for, você vai estar firme. As folhas, os frutos, todos vão acontecer. Vamos a um exemplo, né? Os ímpios, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Eu não sou agricultor, não fui criado perto da agricultura, nem plantação. Mas a minha compreensão dessa palha, pega por exemplo o trigo, não é isso? Quando o trigo nasce, ele tem não só no seu talo, aí tem os frutos, né, as sementes do trigo, e tem a palha que o acompanha. Então, os métodos antigos, o que tem que fazer? Você tem que bater para separar o trigo da palha, não é isso? Só que a palha ela é muito leve. Então, quando estão sendo batidos, no sistema antigo, né, está sendo batido, o que acontece? O vento bate e ela vai para todo lado. Mas pode espalhar a palha, porque a palha não contém a semente.
Então a palha se espalha, ela não dá fruto em outro lugar. Se fosse a semente, nasceria trigo em todo lugar, né? Mas a palha vai e ela acabou, já era. Então ele está dizendo, olha, aquele que não segue os caminhos do Senhor é como aquela palha. Acabou, já era. Nem se lembram. Foi embora sem deixar saudades. Sem vida. Você vê o contraste que ele faz para nós? Agora, pastor, nos ajude. Como é que nós podemos praticar? Se meditação não é transcendental, se não é esvaziar a minha mente das coisas que estão me estressando, o que é meditar? Meditar é refletir pacientemente. Existe uma ilustração que fala que é ruminar. Que você é igual a vaca, né, o boi, que come a palha, vai lá na grama, né, vai lá dentro, e depois volta, mastiga mais um pouquinho, depois engole de novo, e depois... Você pode, até que a ideia ajuda a fazer isso. Mas deixa-me colocar de uma maneira menos assim nojenta, né? Deixa eu falar o seguinte, é transformar a palavra de Deus em carne. É trazê-la para o coração e para a vontade. O que é meditar? É refletir pacientemente. Não é esvaziar, mas trazer à tona aquilo que está na palavra de Deus. Fazer com que se torne parte do meu ser. E por último, não só que entre nas minhas emoções, mas também que faça parte das minhas ações. Vamos dar um exemplo? Bendize, ó minha alma, um salmo, né? Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Isso está escrito na palavra, né? Bendize, ó minha alma, o Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Foi embora. Eu li, memorizei, fui embora. Agora eu vou refletir, pacientemente. Bendize, quer bendizer? Senhor, obrigado, Deus. Os benefícios. O Senhor me deu a vida, Pai. O Senhor me deu um companheiro. O Senhor me deu uma companheira. O Senhor me deu filhos, filha. O Senhor tem me levado, preservado a minha saúde. Alma, eu estou falando comigo, meditando. Alma, não deixe de agradecer a Deus. Não passe batido. Volte à fonte, diga a Ele o que Ele tem feito por você. Agradeça a Ele. Ele conhece o seu coração, mas está dizendo, alma, fale com Ele. Você notou o que aconteceu? Então, meditar, eu pegar algo da palavra de Deus e começar a trabalhar isso. Dia e noite quer dizer o seguinte, se eu estou com a palavra de Deus, talvez vai ser de manhã, eu vou me lembrar, ao meio-dia, depois à tarde, depois à noite. Preciso conhecer a palavra, ler, agora ficou comigo e ela começa a fazer efeito. Ajudou a ideia? Eu vou apertem o cinto que agora eu vou complicar um pouquinho, né? Ajudou? Isso é meditar. Você precisa pegar a palavra. Não tem substituto. Talvez pegue um pedacinho apenas. Eu peguei apenas um verso. Salmo 103, versículo 2. Um exemplo. Agora vou complicar um pouquinho, mais um pouco, tá? Jesus fazendo um ensinamento, Sermão da Montanha, em Mateus. Ele fala assim, mas eu lhes digo, qualquer que se irá contra seu irmão, qualquer que disser ao seu irmão, raca, te odeio, tenho raiva de você, não quero te ver pela frente, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, estúpido, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Parem aqui agora. Vocês se lembram o que Jesus falou antes desse verso? A palavra no Antigo Testamento dizia o quê? Não matarás. Ok, eu não mato ninguém, eu não faço isso, né? Eu nunca matei ninguém a minha vida inteira, né? Eu até tenho raiva, tenho vontade, mas nunca fiz isso. A gente faz assim, não fala? Agora Jesus fala o seguinte, olha a palavra dele, agora mudou. Você está meditando. Ele diz o seguinte, irmãos, ouça. Que bom que você nunca assassinou ninguém. Mas se você no seu coração, aquele miserável, aquela miserável, Senhor, manda lá um raio, Senhor, acaba com a vida dele.
O Senhor me ajude, Deus, porque o Senhor sabe que eu amo o Senhor, mas eu não quero ver aquele fulano pela frente de jeito nenhum. Você notou o que aconteceu? Aí eu fico, o Senhor falou que se eu fizer isso, se eu tiver ressentimento, se eu tiver mágoa, eu vou estar em trouble. Porque a meditação prepara você para a oração. Porque se eu entrar na presença do Senhor e começar a pensar assim, daqui a pouco o Senhor me ajude, Pai. O miserável sou eu, Senhor. Porque eu tenho um coração muito duro, Pai. Eu não consigo, Senhor, fazer como o Senhor fez comigo. Me ajuda, Senhor. Agora comecei a orar. Você notou? Vocês notaram que o Salmo 1 é o primeiro do livro de Salmos? Lógico, pastor. O Salmo 1 tem que ser o primeiro livro de Salmos. Mas sabe por que ele está na frente? Porque o livro de Salmos é um livro de orações. Todo tipo. Ação de graças, lamento, louvor, tudo mais. Mas o Salmo 1 começa o seguinte: para você poder orar direito, você precisa ser informado com a palavra de Deus. Meditação é a ponte, é a porta de entrada para a oração. Porque se você não meditar, não refletir na palavra de Deus, a sua oração vai ser vazia. Ah, Senhor, me ajuda a resolver isso, Senhor, me ajuda aquilo ali, ó Pai, e tudo mais. Mas se eu sei que o Senhor quer de mim uma transformação interior, de caráter permanente, que eu possa amar como Ele me ama, agora mudou tudo. Você entendeu? Então, se eu sei que Ele falou, não matarás, e que matar é isso, o Senhor me ajuda a sair dessa. Está com o cinto de segurança apertado? Posso dar mais um outro exemplo? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, vou colocar aí um homem, para desejá-lo, já cometeu adultério com ele no coração. Você lembra qual foi o mandamento que o Antigo Testamento de Jesus falou? Qual era? Não cometerás adultério. Ah, pastor, eu até que me senti atraída. Mas nós nunca fomos para a cama, Senhor. Até pensei, mas eu não fiz não. Só olhei, Senhor. E só olhei só uma vez, não olhei duas não. Quando eu começo a refletir nisso aqui, o que é que o Senhor fala para nós? Ah, Senhor dos céus. Ah, Senhor dos céus. Você está pegando a ideia? Começou fácil, né? Bem-aventurado, feliz é o varão que não anda. Óbvio, meus irmãos. Vamos usar os espelhos, vamos deixar o mundo. Agora vamos à obra. Qual é a obra? O seu prazer está na lei. Sua satisfação está na lei do Senhor. E nela Ele medita dia e de noite. Eu preciso saber e começar. Tá? Agora, não vamos embora para casa aqui desesperados. O pastor hoje acabou com a gente, né? Eu não tenho esperança de nada. Porque eu estou fora dessa aí, não vou alcançar nunca. Não se desespere. Porque essa é a má notícia. Mas a boa notícia é o seguinte: só existe só um, que conseguiu cumprir tudo isso sem falhar nenhum. E esse um foi o nosso Senhor Jesus. Só tem uma ideia, nosso Senhor Jesus, não só Ele tomou o nosso lugar e fez o que nós não podemos fazer, para que nós possamos receber a vida dEle e o poder para viver dessa maneira, serem transformados dessa maneira, mas Ele falou na Bíblia cerca de 1.800 declarações que Ele fez. 180 delas foram versos da Bíblia, literalmente. Ele recitou de memória. Mas um desses 180, foi quando Ele estava lá crucificado, e que Ele falou, muito na crucificação foram versos do Antigo Testamento. Mas um deles foi assim: meu Deus, por que me desamparaste? Você se lembra dessa expressão? Foi na hora que Deus teve que olhar do outro lado, virar as costas para Jesus, porque nosso castigo por andar de acordo com os caminhos dos ímpios,
pois nos assentávamos com os pecadores, nos assentávamos na roda dos escarnecedores. Nós andamos, sentamos e imitamos a vida dessa gente. Jesus, naquela hora que esse castigo estava sobre ele, ele falou: meu Deus, por que me desamparaste? Mas no mesmo Salmo, olha que coisa interessante. Você pode ler em casa, Salmo 22, lê em casa. No versículo de número 14 fala assim, Jesus falando, né? É profético, né? Como água me derramei, e os meus ossos se desconjuntaram, meu coração como a cera derreteu-se dentro de mim. Olha só, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pegou ao paladar, e me transformaste no pó da morte. Olha só o que aconteceu na cruz. Não é assim o caminho dos ímpios. Ele é como a palha que o vento espalha. Ele é como a poeira que o vento leva. Jesus se tornou pó por você e por mim. Essa palavra não é para massacrar. Essa palavra é para dizer o seguinte: ouça, Deus não me chamou para mediocridade. Ele não me chamou para garantir a vida eterna com Ele nos céus, viver a vida igualzinho todo mundo. Não. Ele me arrancou das trevas e me colocou no reino do Filho da sua luz. Ele veio para me dar uma vida e uma vida abundante. Ele me veio para que eu seja como uma árvore. Nada de palha que vai para todo lado, que qualquer circunstância abala, qualquer coisa destrói, tudo. Não, Ele não fez isso. Mas para que eu pudesse ter isso, Ele pegou o castigo que eu mereço, colocou o seu Filho, para que se eu o recebo, agora eu com Ele em meu coração, o Espírito de Deus em mim, agora eu posso viver essa vida próspera, abundante, frutífera que Ele promete para nós. Você entende essa transição? Mas para isso, o que eu preciso fazer diariamente está pegando a palavra, não para me crucificar, mas para dizer: Senhor, estou tão longe desse ideal seu. Traz-me, Senhor, para debaixo da sua graça. E à medida que eu fizer isso, agora eu saio da meditação, minha alma, a coisa está complicada. Eu odeio, eu tenho reservas, eu tenho ressentimento, eu tenho dificuldade. Mas Jesus fala assim: that's okay. Eu já levei sobre mim o pecado, a punição dessa ação. Recebe a minha vida. Agora, essa árvore plantada junto a ribeiros de água começa a existir. Você notou a troca? Irmãos, às vezes eu tenho vontade, vou pregar só coisa gostosa, fácil de ouvir, tudo bom para o pessoal ouvir, sair daqui alegre e feliz. Mas eu quero muito mais. Que você vá embora para casa sabendo que você tem vida eterna em Jesus, mas que a sua vida extraordinária, sobrenatural, pode e deve ser vivida aqui e agora, em nome de Jesus. Você faz o exercício de casa? Começa com as coisas simples, calendário, que para meditar você vai precisar de tempo para ler a palavra de Deus, tempo para reter algo e tempo para poder estar meditando. Veja onde estão os seus recursos indo. Buscai primeiro o reino de Deus, honre a Deus. Faça isso. Faça um levante, um balanço dos seus talentos. Eu sei que é difícil demais deixar essa correria do mundo, a preocupação com os recursos e voltar. É difícil demais. Mas você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, se o fizer. Você vai poder perceber a qualidade de vida. É uma chamada extraordinária de fé. Ajudou, gente? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Priscila. Feche os seus olhos, reflita um pouquinho. Pega o seu calendário.
primeira canção que nós cantamos hoje, que fala do que Jesus fez por nós, lembra? Primeira canção. Eu quero que você, depois que nós orarmos, que você possa refletir naquilo que Deus já fez por você em Jesus. Mas eu oro para que você saia daqui e diga: Senhor, eu quero ser essa pessoa mansa, essa pessoa, ó Deus, que confia. Eu quero deixar essa preocupação, Senhor, de lado, sabendo que o Senhor cuida de mim. Pai, eu preciso que o Senhor faça uma reforma, uma nova obra no meu coração. Reconstruir tudo, Senhor, porque ressentimento, mágoa, Pai, é demais. Medo, confusão, briga, demais, Senhor. Mas muda tudo isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Eu te garanto, irmãos, faça o teste, medite nas bênçãos de Deus. Estamos aqui para ajudá-lo. Como eu falei no início, eu vou estar aqui logo em seguida ao culto para direcionar perguntas. Fortemente eu te convido a vir e fazer parte dessa classe hoje à tarde para saber mais, conhecer mais. Livre, grátis, temos cuidado para crianças e tudo mais. Faça isso. Senhor Deus, eu oro, Pai, para esses irmãos e irmãs. E essa é a minha oração também, Deus. Quero, Pai, me posicionar diante do Senhor. Quero, Pai, me deleitar, ter o prazer, satisfação completa na Tua lei e refletir pacientemente nela, dia e noite. Essa é a minha oração, Senhor, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé conosco, irmãos. Vamos cantar.